Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o BBB 26. Tivemos a primeira eliminação, a Aline vazou. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada do BBB 26, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E agora sim, vamos começar falando sobre o pós-Sincerão, que a gente teve a Jordana ali se entendendo ali com o Leandro, depois do Sincerão, né, que a Jordana foi falar assim, como tem que apontar alguém, e tive essa questão, se você quis mentir, direito seu, sua estratégia. Aí o Leandro falou assim, não é questão de mentir, é omitir por segurança, né, sobre o quarto branco, o que aconteceu e tal. Ficou nisso, tá? Ficou nisso, mas a gente teve treta, tá? Tivemos treta entre a Sara e a Cheyenne. Começou com a Sara e a Cheyenne, depois o Jonas ele entrou na treta. Por quê? A Sara ali passou ali na frente da Cheyenne e falou assim, boa sorte no jogo, viu? E a Cheyenne respondendo, boa sorte pra você também. E o Jonas também falou assim, tá ótimo, né? Porque a Cheyenne ela tinha dito que os três estão jogando juntos, né? Os três, eles estão unidos ali para tentar tirar os outros. E daí a Cheyenne respondeu dizendo o seguinte, ótimo, para mim é maravilhoso, bem gostoso. Não estou generalizando, estou achando isso deles. Eles estão unidos. Aí o Jonas ele foi se explicar ali para a Cheyenne. O Jonas começou a falar assim, pelas informações que chegaram de jogo, o que eu vi foi que pipoca não se vota. E daí a Cheyenne falou assim, sim, não levantei essa bandeira, porque já estavam votando neles mesmos. Estou falando de vocês três, que é, né? Cowboy, Jonas e a Sara. Aí a Sara já entrou na conversa, falou assim, ela tá com vontade de aparecer. Ela deve achar a gente forte tá fazendo isso. E daí a Cheyenne falou assim, eu sou Aparecida, filha. Não me bota medo, a força de vocês, não. Pra mim, é concorrência. Daí as duas começaram a brigar, tá? As duas começaram a brigar e a Cheyenne, ela chegou a dizer que o Jonas estava com um olhar de bravo pra ela. Quando ela chegou do quarto branco. Daí o Jonas falou assim, olhar de raiva. E a Cheyenne falou assim, você tá bravinho, mas não falo que foi que eu fiz pra você. E o Jonas falou assim, fez nada. Inclusive, agora há pouco, eu falei bem de vocês duas com relação a mim. E daí a Cheyenne daí, né, só falou assim, mas não acho bem, não. É minha opinião, tá? Porque a Sara falou assim, a gente tava falando bem de você, então... Mas ela não acha bom. A Cheyenne não acha bom, ela quer que continue falando mal. E continuou as duas tretando ali, tanto a Cheyenne quanto a Sara ficaram tretando ali. A Cheyenne falou assim, se foi um tiro no pé, ou tô fudido, a opinião de vocês. E a Sara respondendo, eu tava louca pra achar um embate. E você acabou de conseguir. Então, Sara declarou, né, um embate direto agora com a Cheyenne. E tá achando que só aconteceu só essa treta ali no jardim? Não. Porque lá dentro da cozinha a gente teve treta, tá? Porque o Babu ele foi se explicar pra Aline sobre a decisão de colocar a Sol no Sincerão, né? De não ganhar. Só que a Sol, ela tava ouvindo. Ela tava ali na cozinha também ouvindo. E daí o Babu ele começou a dizer o seguinte, eu coloquei minha opinião de forma que eu penso, e já dividi essa opinião com algumas pessoas. Era o único embate que eu tenho no jogo. Vim recebendo o coração e eu não tinha o que confrontar ninguém. Eu pensei, às vezes ela me irrita com as perguntas dela. E é mais sobre mim do que dela. Ela pode ter as dúvidas dela. Eu sou meio Saraiva. E não dá para disfarçar quando ouço uma pergunta inconveniente. Eu poderia botar, vou botar a Aline porque ela tá indo com duas amigas, mas isso é pipocar. Eu me disponho, às vezes, com o Edilson. Só que, gente, a Sol tava ouvindo. A Sol estava ouvindo o Babu falar sobre ela, né? E aí, né, a Sol ela foi confrontar o Babu e a Sol chegou falando assim: foi isso que você falou, Babu? Eu não, né? Porque o Babu falou assim: é que eu não falei que eu não quero que você ganhe. Daí a Sol falou assim: foi isso que você falou, Babu? Eu não imaginava isso de você, não. Pela sua luta, tirou conclusões suas. Você é influenciável. Nunca imaginava você, um cara ser influenciável desse jeito. E ainda veio falar que não entendo nada de jogo e poupe. Aonde você viu que eu não entendo nada de jogo? Daí ele falou assim, cuidado para não perder a razão, porque só começou a gritar, né? Cuidado para não perder a razão. É dessa maneira que eu me expresso.
né? Daí a Sol falou assim, é dessa maneira que eu me expresso. E a Aline falou assim, cuidado pra não perder a razão, né? Repetindo. Ai, pô, Aline, deixa a mulher esbravejar, deixa a Sol gritar, gente, pelo amor de Deus, deixa essa mulher tretar, deixa essa mulher ali ficar brava, deixa ela. Meu Deus do céu, mas não pode gritar que a moça já vem falar, já não, calma, para você não se alterar, calma, não, isso, não faz isso para você não perder a razão. Porra, Aline. Meu Deus do céu, viu? Aí, vamos seguir. Vamos seguir que a gente tem uma conversa ainda na cozinha, isso daí de madrugada, que o cowboy, o Leandro, foi confrontado. O Leandro, ele confrontou, na verdade, o cowboy por o cowboy só ter escolhido só pipocas na mira dele. Aí, né, o Leandro chegou lá perguntando lá por que ele só colocou pipocas, né? E porque o cowboy ele falou assim: eu estou defendendo a igualdade, que todo mundo merece. E daí o Leandro falou assim: os 5 pipocas a mira não merece? Daí o cowboy falou que vai desenhar. E o cowboy começou a desenhar. E falou assim: é normal ter mais conversas do que tenham experiências parecidas com a sua. Eu puxei conversa com muitos pipocas. E o próprio Pedro foi quem mais puxei conversa. E ele é pipoca. Agora você vai querer conversar, vou colocar numa posição de querer perseguir pipoca? Pelo amor de Deus, dá pra ver o quanto tá perdido. Então, assim, o cowboy não tá perseguindo pipoca, segundo ele, mas segundo o Leandro, o cowboy tá perseguindo pipoca, hein? Tá perseguindo pipoca, eu também acho, tá? Eu também acho também que o cowboy ele tá com um jogo ali muito bonitinho, né? Com a Sarah, com o Jonas. Tanto é que o cowboy ele tá sendo muito inteligente escondendo o jogo ali de todo mundo. Ele tá escondendo esse jogo, mesmo a Cheyenne expondo este jogo, né? A Cheyenne, ela percebendo o que está acontecendo ali dentro da casa, o cowboy ele tá tentando disfarçar, tanto é que o pódio do cowboy foi completamente aleatório, capetinha, babu, sabe? Foi completamente aleatório, sendo que na verdade ele tá muito fechado ali com Jonas e Sarah. Só que não quer que a casa saiba disso. Então, assim, o cowboy ele tá com essa ideia de tentar, né, colocar os pipocas e tal, porque também, né, faz um sentido, né, porque os pipocas falaram que não vão votar em si, só que já caiu já por terra, já isso já, né, já caiu por terra já, porque o pessoal já se votou lá no PA lá, só que, né, assim, o cowboy tá certo em certo ponto de colocar os pipocas, não totalmente, não tá 100% certo, mas também não tá errado também. Ele tá tentando defender uma tribo que eles entraram, né? Porque eu acho que os veteranos, principalmente, são a tribo mais afetada pelos pipocas, porque traz esse medo dos caras já ter participado, já ter torcida já aqui fora, sabe? Então acho que os pipocas eles têm esse receio ali de certo modo. E o cowboy tá se defendendo desse receio dos pipocas. E aí, vamos seguir que a gente teve treta, hein? Nossa, aí a gente teve treta. Porque o Breno foi confrontar o Matheus depois do Matheus ter falado sobre cabeça de lata. Ter falado que a Milena e o pessoal que fica andando com a Ana Paula, né? O pessoal que fica ali em cima da Ana Paula, os aliados de Ana Paula, são cabeça de lata. Aí eu, não entendendo esse termo, né? Não compreendendo esse termo, fui lá e pesquisei o que significa cabeça de lata, né? O que significa? Aí eu vi pessoas, assim, supostamente, vou usar o supostamente, cabeça de lata no Rio Grande do Sul significa que é a pessoa que cai antes do patrão, a pessoa que tem o real poder e influência no xadrez, seriam os peões. Nada além disso, sabe? Então os cabeças de lata seriam pessoas que seguem ordens, sabe? Supostamente, tá? Pode ser outra coisa? Pode ser. Mas aí os dois começaram a discutir sobre isso. Porque o Breno começou a falar assim: ninguém me mandou votar em ninguém, não, tá? E a Milena também tava lá, falou assim: seria óbvio colocar o cowboy, né? Que eu não quero que ganhe. Mas aí seria muito óbvio, né? Indo contra tudo que eu falei. Cabeça de lata, fi, é uma pessoa que eu gosto, que me identifiquei, a Ana Paula, né? E o Breno, ali na discussão, na dinâmica da casa, você recebeu fala dos outros. Por quê, né? Matheus, ele acabou de entrar na casa.
Matheus, ele entrou o quê? No domingo? Foi? Foi no domingo, eu acho. Foi? Não, foi no sábado, né? Foi no finalzinho do sábado, foi na madrugada de domingo. Então, assim, tá poucos dias lá dentro lá e tá achando que tá sabendo tudo. E daí o Breno, né, continuou, né, na dinâmica da casa, você recebeu falas dos outros, o Matheus falou assim, te acha um cara super elegante, bonito, tu tem que ser protagonista. E o Breno falou assim, não vem me elogiar por isso. Estamos falando de jogo. Enquanto eu estiver aqui, preciso de aliados aqui. Não fale que eu estava servindo a eles, né? Tá certo o Breno. O Breno, ele tá completamente certo nisso, tá? O Breno, ele tá completamente certo. Porque, pô, ali no jogo, ali no Big Brother, você precisa ter aliados. Você precisa ter pessoas ali juntas com você para votar. Não é só questão de amizade, né? Que também existe ali dentro do jogo. Mas tem essa. Existe, né? Existe ali o senso de sobrevivência, que você precisa formar aliados para votar junto com você, ou pelo menos ter aliados para não votar em você, para você não ir no paredão, para você se beneficiar quando alguém ganhar o líder, ou quando você ganhar o líder, você poder beneficiar também outras pessoas também. É um jogo, o jogo precisa ser, de certo modo, coletivo com as pessoas que você quer estar no jogo. E o Breno, ele chegar lá falando assim, não, vocês só estão seguindo ordem da Ana Paula, não faz sentido nenhum. Nenhum. Porque não é como se a Ana Paula chegasse na Milena, chegasse no Breno, chegasse em qualquer um e falasse assim, ó, você vai votar em fulano. E daí a pessoa não tem outra opção. Não existe isso, gente. Não existe. Então, assim, o Matheus, ele chegou ali recebendo informações, né, do pessoal ali que tá junto ali com a Aline, com o Sol, o pessoal que é contra a Ana Paula, e ele acha que tudo é verdade que o pessoal tá falando. E o Breno, ele continuou batendo nessa tecla, né? Você não sabe o que aconteceu, você não viu os grupos se formar, você não tava aqui. Tanto é que o Breno, ele falou o seguinte, você conhece o Quarto Branco, do qual eu não conheço, para falar um A. Não sei o que se passou por lá. Parabéns pela sua resistência. Não acho que você chegou ao seu ouvido que resume a dinâmica da casa. Sua opinião pode continuar a mesma, mas dou o direito de responder. Continua com o teu jogo. E daí o Matheus falou assim, coisa boa que tu tá tendo protagonismo, torço para isso. E o Breno, daí ele complementou, né? O Breno, ele continuou ali rebatendo, né, o Matheus, e disse o seguinte, se a gente conversar, pode ser que a gente tenha coisas similares. Neste momento, a gente não tem, porque não trocamos além de bom dia. Ter aliado não significa ter grupos fechados, porque não faço distinção. E olha, a gente já vai falar já bastante ainda do Matheus, tá? A gente vai falar bastante do Matheus, mas depois a gente vai continuar sobre. Porque depois acabou essa treta, e daí, vamos lá pro quarto? Vamos pro quarto lá do sonho do amor? Que a Aline, ela começou a criticar o Babu. Começou a criticar o Babu, falou que o Babu é influenciável. Diz a Aline o seguinte, para mim aconteceu algo que bota ele de uma forma não tão positiva. Se você me chamar de amigo, e disse que ia me colocar ali, você está dizendo que entre nós três quer que eu saia. A pergunta foi quem que você quer que saia, inclusive sobre você, e ele não deixou claro que queria que você saísse. Ele escorrega. A pergunta foi clara. Ele caiu no meu conceito. Aí a Sol também falou também que o Babu também caiu no conceito dela. Tá bom. Vamos seguir que a gente teve. Eita, que a gente teve o PA. A gente teve o PA indo confrontar a Milena, sabe por quê? O PA, o pessoal lá do quarto lá do tempo, né, do sonho da eternidade, estavam conversando entre eles, tal, papo vai, papo vem, falaram do PA. Aí começaram a falar, né, que votamos no PA, né, porque achamos que ele ia ser fraco em votação, isso e aquilo, tal. E o PA tava lá do lado de fora do quarto, mexendo as coisas, né? Mexendo lá na decoração lá, só ouvindo através da parede, só ouvindo através da porta lá. O pessoal falando assim, o PA. Ele bem contando ali as notinhas ali, né? Porque tem o dinheiro falso. Daí o pessoal lá falando lá no quarto, o PA. Ai, que o PA ele é fraco, talvez seria um paredão mais fácil de ir. E ele lá, contando notinha, ele lá, olhando a unha, né, tal. E depois ele entra no quarto. Ele entra no quarto e vai justamente para Milena, que era a que mais estava falando sobre o assunto.
Daí o PA chegou já falando assim, você me achou uma pessoa fraca para ir com você? E a Milena falou assim, não é ser fraco. Se fosse para ir no paredão, eu gostaria de ir com você, porque acho que tem mais chance de voltar. E o PA confrontou. Acha que tem mais chance de voltar? Fugindo do conflito que você queria, que você causou, e correu depois, correu dele depois e veio numa pessoa inofensiva? E a Milena daí começou a explicar, não é correr, você teve 11 votos, não foi só a gente que votou em você não, tá? Não foi só a gente que votou em você, foi outras pessoas também. Então, assim, depois de muita conversa ali, o PA saiu do quarto, não, eu acho que o PA, ele meio que aceitou. Meio que aceitou assim, é verdade, né? Não foi só eles que votaram em mim. Não foi só o grupinho de Ana Paula ali que votou em ti, não. Não foi muito mais pessoas, tá? Muito mais. E o Jonas? Vamos continuar ainda no quarto ainda do sonho da eternidade. Porque o Jonas foi tirar satisfação com a Cheyenne mais uma vez para se entender. E o Jonas chegou lá na Cheyenne falando assim: ela falou que olhei com raiva para ela, mas não olhei. Hoje mesmo eu tinha chegado bem de você. Eu tinha falado bem de você. Eu tava falando dos 4 que chegaram. Tínhamos uma dúvida sobre o boneco, mas com você tá tudo certo. Não sei como você encarou sobre o momento que falei do enxaguante bucal. Daí a Cheyenne falou assim: foi uma opinião do que eu ouvi dos 2 dias. Troquei assunto com você e você saiu fora. Então a Cheyenne, ela acha, né, que o Jonas tá de mal com ela. Tá olhando ela meio torto, né? Não tá gostando muito dela. E o Jonas falou assim: imagina, eu treinei, fui dar um tibum e deitei. E a Chay continuou. Minha opinião dos 3 foi que pelo menos eu vi os pipocas na mira de vocês. Só isso. Então tá bom, né? Então, assim, a Chay ela tá entendendo o jogo, tá? A gente quase correu o risco de perder Chayane ali tretando com o Jonas sobre, né, desmascarando o Jonas, de certo modo, porque ela percebeu o jogo dos 3. Ela percebeu o jogo do Cowboy, do Jonas e da Sarah. Ela percebeu isso. E foi lá e expôs lá para todo mundo. Então por isso que o Jonas ele tá tão preocupado assim. Por isso que o Jonas ele tá querendo, né, se acertar aí com a Cheyenne, para a Cheyenne não ficar pensando que os 3 estão juntos, mas os 3 estão. E eles estão muito juntos, tá? E vamos voltar pro Matheus. Ai, gente. Nossa, aí a gente chegou no momento que é difícil, tá? Que o Matheus ele começou a falar cada coisa, mas cada coisa, viu? Que o Matheus ele começou a dizer o seguinte: a Ana Paula, eu vejo um olhar muito tudo é jogo para ela. Eu vi ela olhando no meu peito, ela pensou: esse cara é preto, vou pegar ele. Aí a Sol também tá lá no quarto também junto com a Aline. E a Sol falou assim: ela subestima a gente. O Matheus ele continuou. Ela começou a me sondar. Gente. E a Aline daí ela esbravejou, tá? A Aline daí soltou os cachorros, daí começou a falar assim: gratidão por você ter falado isso. Eu vi na hora que ela escolheu o Marcelo, o Marcelo, o Breno. Eu vi a hora que ela escolheu cada um. E o Matheus ele falou assim: são minorias, gays. A Milena é empregada doméstica. Cara, são pessoas que eu admiro a luta, mano. A Milena se levantou contra mim. Gente, não é possível que o pessoal vai falar que a Ana Paula tá se juntando por ser um grupo de minoria, gente. Não é possível. Não é possível isso, gente. Não, eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que o pessoal acha mesmo que a Ana Paula se juntou com o Marcelo, com o Breno, com a Milena, porque são minoria. O Juliano que tá junto é o quê? Qual que é a minoria dele? Twink? Qual que é a minoria de Juliano? Só para entender só. Ai, gente, não é possível que o pessoal acha que tudo sobre a Ana Paula é política. Tudo que a Ana Paula faz é militância. Não é possível, gente. Acordem. Acordem, gente. A moça não pode, né, ter pessoas ali junto com ela ali porque fala que é de minoria. E assim, também isso daí, né, esse discurso de Matheus descredibiliza o pessoal, descredibiliza o Marcelo, descredibiliza a Milena, o Breno, porque assim, a Ana Paula escolheu eles tal. Então o Marcelo não teve decisão de escolha, né? O Breno não teve decisão de escolha,
o Breno não teve decisão de escolha para ficar junto com a Ana Paula. Eles não escolheram, né? Eles não escolheram, então é isso daí. Então, assim, só porque a Ana Paula chamou eles ali para fazer uma amizade por conveniência, para militar, aí os três aceitaram, é isso? Ah, gente, não, 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 não. E a Sol ainda dando credibilidade para esse discurso ainda do Matheus. Não é possível isso. E a Sol, ela continuou falando lá no quarto assim, a Milena, parece que é obrigada a ficar perto da Ana Paula, porque a Ana Paula, daí o Matheus ele complementou, defende os pretos e os pobres. E a Aline estava lá também e falou o seguinte, ela fica o tempo todo assim, como se ela tivesse com um problema. Eu tenho muito orgulho de você, aprendo com você todo dia, pro povo ouvir. E o Matheus ele continuou, se a função é articular um exército, eu vou perder para ela, porque não quero conduzir alguém. Ai, gente, o discurso continuou, tá, contra a Ana Paula. A Sol, ela continuou falando sobre a Ana Paula e disse o seguinte, eu já conhecia ela, a Ana Paula. Fui lá fora e eu pensei que a gente ia ser amigas. Quando eu vi ela, eu fui correndo para falar com ela. E ela não me recebeu tão bem. Depois, quando tive a briga com a Milena, ela não quis saber de me escutar. Ela subestima todo mundo. E a Aline também falou o seguinte, a Ana Paula, quando ela não acha que a pessoa seja para ser manipulada, ela ataca e tenta te colocar para baixo. E é o que ela fez comigo desde o início. Ela viu que eu não poderia ser manipulado por ela. Ela não gosta de conversar com o opositor a olho no olho. Por isso ela precisa dos aliados fracos dela com ela. Ah, gente, puta que pariu, mas não é possível, viu? Não é possível que o pessoal acha. Assim, eu queria muito saber qual que é a Ana Paula que eles estão vendo, gente. Nossa, não é possível isso. De verdade. O pessoal não acorda pro jogo. Meu Deus, gente. Ai, nossa, não. Não, me deu uma canseira, tá? Me deu uma canseira aí. Porque a gente vai continuar, tá? A Sara durante a madrugada, ela disse que tava se segurando para não mandar a Chayane tomar no cu, tá? Diz a Sara o seguinte, eu tinha uma opinião dos 4, e agora estou com outra, né? Os 4, que é o quarto branco, que ela está dizendo. Eu gostei da Gabi, mas os outros 3 me surpreenderam. Na hora que ela começou a falar, me deu uma raiva. Eu juro que tive que me segurar. Assim, ó. Tive que respirar para não falar merda. Que maluca. Falando assim, nem me conhece. Deu vontade de mandar tomar no cu. Nem me conhece, caralho. Eita que ela tá brava. Eita que a Sara ficou brava com a Shane desmascarando tu, hein, Sara? Eita, Sara, que tu foi pegada no pulo pela Chayane e tá irritada com isso, hein? Meu Deus! E aí, vamos agora pro dia, né? Depois, né? Passou a madrugada, vamos agora durante a tarde e tal. Porque a Ana Paula deu uma alfinetada no Matheus, tá? A Ana Paula tava passando ali na sala e viu o Matheus ali sozinho ali no sofá. E daí falou assim, ó, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque tem pessoas querendo teu jogo, tá? E daí o Matheus falou assim, não tem absolutamente nada contra ti, e a Ana daí respondeu, é porque você falou só coisa boa a meu respeito, achei muito legal, você é super inteligente, em 12 horas você jogou super bem, deboche, eita, Ana Paula, como tu deboche, hein? Nossa, mas como é debochada Ana Paula Renault. E daí o Matheus falou assim, não, Ana Paula, você sempre me tratou muito bem. E eu falo para ti. E daí a Ana Paula saiu. A Ana Paula saiu de perto. Aí o Matheus falou assim, me deu até uma acordada. Que audácia. Eu vou ter que chegar em alguém e falar que sou perigoso. Tá maluco, meu irmão? Porque a Ana Paula falou assim, ó, cuidado que eu sou perigosa, hein? Cuidado que eu sou perigosa. E o Matheus aí falou assim, nossa, você tá me... Você tá... Ai, gente, você tá me ameaçando? Você tá me ameaçando, Ana Paula? Ah, gente, que ameaça, hein? Que ameaça. Nossa, com certeza tava te ameaçando, ó. Com certeza a Ana Paula tava te ameaçando. Com toda certeza, né? Nossa. Ai, gente, não é possível, viu? Mas vamos seguir que durante a tarde a gente teve pessoas ali decepcionadas consigo mesmo. A Aline
ela disse que ela estava triste, ela estava decepcionada, porque ela não falou no Sincerão, sabe do quê? Uma coisa que a Aline ela falou poucas vezes ali dentro da casa, tá? Assim, é um assunto muito privado ali de Aline, então, se você ainda não sabe ainda, vou te contar, mas assim, é um assunto que ninguém sabe, ninguém nunca soube, tá? A gente aqui fora que nem repercutiu sobre isso. Que a Aline, ela disse que ela se arrepende de não ter mencionado o vídeo que a Ana Paula fala da roupa dela. Nossa. Ai, gente, mas quer puxar assunto de 10 anos de novo? Puta que pariu, hein? Caralho. E daí a Aline, ela começou a falar assim, eu queria usar o argumento da nossa desavença quando eu tivesse mais tempo. Eu achei que esse momento ia existir, só que não existiu. Minha única revolta é essa. Eu perdi uma oportunidade das pessoas saberem quem é ela. O motivo de eu estar nessa com ela. Eu tô falando isso toda hora. Meus ADMs vão botar. E tem vídeo quando ela me chamou de escort girl, de garota de acompanhante. Eu acho que com certeza meus ADM já usou já esse vídeo, né? Já postaram já isso já. Ah, gente, meu Deus do céu, viu? Mas a garota ela fica remoendo esse assunto. Esse daí foi o grande problema de Aline, tá? Assim, o primeiro maior, né, foi ela ser Namastê, né? Ela tentar fazer esse personagem de Namastê. Mas o grande, o enorme, imenso ali problema de Aline foi ela se apegar nesse vídeo de 10 anos, conversou com a Ana Paula sobre isso, a Ana Paula ela se desculpou sobre o que ela tinha dito ali sobre a Aline, só que a Ana Paula ela virou essa página, a Aline ela não, a Aline ela continuou nessa justificativa e falando que que os aliados de Ana Paula estavam atacando ela depois que ela falou do vídeo. Nossa, esse daí tá sendo esse daí foi o grande problema de Aline. A Aline, ela só soube falar sobre isso, só soube falar deste vídeo só. Só isso que a Aline soube falar. Ao invés de mudar de página, né, e continuar o jogo, não, ela continuou batendo essa tecla e ela continuava falando mal da Ana Paula 24 horas ali dentro do jogo. Ela não parava de falar mal da Ana Paula, mesmo depois de já ter se resolvido já com ela sobre o vídeo. Ela continuou ainda ali pensando, né, ali articulando, pensando, né, que Ana Paula falou da minha roupa, e daí ela fica sempre nesse assunto repetitivo que não anda, de um bagulho de 10 anos atrás, sabe? E falando nesse vídeo de 10 anos atrás, a Jordana foi lá e defendeu a Aline, tá? Ela foi defender a Aline. Tá, ter uma conversa ali com uma galera ali junto ali. E a Milena, ela que começou o assunto. Falou assim, eu tenho que tomar uma posição. Não tem como eu ficar em cima do muro e gostar das duas, né? Tanto da Aline, tanto da Ana Paula. Não tem como gostar das duas. Nada me impede de gostar dela, mas eu tenho que escolher. Vou ficar em cima do muro e gostar dos dois? Não. Eu gosto de um e pronto. Eu sou ciumenta. Daí a Jordana resolveu expor a sua opinião. Resolveu falar e falou o seguinte: eu gosto das duas, mas eu me identifico mais com a postura de uma do que da outra. E não tem problema. Questão de jogo, vai chegar o momento. O meu santo bateu com as duas, mas realmente eu me identifico com a filosofia de vida, com a forma de pensar, com a postura, com a forma de pensar, por exemplo. Ela chegou em você e tentou falar uma coisa lá de fora. Eu faria o mesmo que ela. Eu sou do diálogo. Daí a Ana Paula falou assim, mas isso já está zerado. Vocês estão repetindo uma coisa que não tem enredo mais, acabou. E a Jordana continuou, né? Ana Paula, assim, não tá zerado, a gente sabe que não tá. E a Ana respondeu, né? Pra ela não, mas pra mim, eu não levei em consideração. E é verdade, a Ana Paula, ela cagou depois pra isso, sabe? Mas a Aline, ela continuou ainda alimentando esse discurso, ela continuou ainda batendo nesse discurso. Ela continua ainda falando sobre esse discurso que a Ana Paula falou do vídeo e agora ela tá colocando os aliados dela contra mim, sendo que isso daí não aconteceu, tá? Depois que as duas conversaram sobre o vídeo, nunca mais a Ana Paula ela falou sobre. A Ana Paula ficava ali perseguindo a Aline, né? Como a Aline ela achava que ela estava sendo perseguida.
Nunca existiu. E daí, a Jordão continuou ainda defendendo a Aline. E a Ana Paula ali batendo boca. A Ana Paula respondeu, né? 10 anos tem um tempo razoável. Mas assim, o que você tem que entender é que quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. Aí a Jordão falou assim, mas você tá achando que eu tô em cima do muro? Eu não tô. E daí a Ana Paula falou assim, não. Eu só tô falando como é o jogo. E a Jordão falou assim, não tô em cima do muro. Mas assim, eu sei conviver com você. Sei conviver com ela. E não tô levando, trazendo para nenhum lado. Isso eu tô tranquila. Não levo de lá nem de cá. Então tá bom. Então tá bom, Jordana. Então, logo depois, a gente teve o quiridômetro sendo aberto e o Babu ficou puto. O Babu ficou puto, a Milena ficou puta também da vida, ficou irritada também a Milena, que a Milena falou assim, me deram planta, velho. Planta é o nariz de quem me deu. Me taca cobra, prefiro muito mais cobra, mas planta! E daí o Babu também ficou irritado também, porque ele recebeu ali o nariz de mentiroso, recebeu um nariz grande. E o Babu falou assim, agora, qual foi a mentira que eu contei? Ah, eu cheguei nesse BBB, porra! E quem deu mentiroso para o Babu foi a Sol. A Sol, depois dela ter sido, né, colocada ali no Sincerão do Babu, né, o Babu ter dito que não merecia ganhar, né, ela não merece ganhar o Big Brother porque ela não tá entendendo o jogo. Então o Babu ficou puto da vida. E olha, aí sim, Babu, vai, Babu, treta, Babu, causa, Babu, porque o Babu ele tava muito perdidinho, né? Ele falou assim, eu não tô acostumado de ganhar coração de todo mundo, que no BBB que eu participei, não era todo mundo que me dava coração, era poucas pessoas, então eu não tô acostumado de receber, né, o pessoal gostando tanto de mim, agora ele vai tretar, agora o Babu vai causar. Tá prometendo, hein, pelo menos. E aí vamos seguir que a gente teve conversa no quarto, tá? A gente teve conversa lá no quarto, lá que a Ana Paula disse que o Brígido sente um ódio gigantesco por ela e que o Babu falou para ela. Diz a Ana Paula o seguinte: o Babu falou bem assim para mim, você não é burra e nem inocente. Lembra da apresentação? Primeiro ele virou e falou que aquela pergunta que o Pedro fez para mim, de política e religião, é uma pergunta muito elaborada para um menino de 21 anos. E quem foi que plantou isso na cabeça dele? Quem foi? Quem? Pensa um pouquinho. Quem tá sempre com eles e tá com ódio descomunal, meu, que eu nem sabia. Você viu ontem no Sincerão? Vocês escutaram o que o Brígido falou de mim? Falou que eu era mau caráter, que eu era péssima, falou palavras pesadíssimas e não tem em relação ao jogo. Falou em relação à minha pessoa, no pessoal. Ele acabou comigo. Como se ele tivesse me chamado de falso, mentirosa, mau caráter, que eu sou pesada. Ele falou, não tem como a Ana Paula, jogadora do BBB 26. Acabou com a minha pessoa, sendo que ele não tem ideia de quem eu sou. Só que eu não sabia que ele tinha esse ódio de mim. Só que ele deixou claro ontem no Sincerão. E o Babu veio falar pra eu só abrir meu olho. Então a Ana Paula vai ficar mais esperta com o Brígido. Ainda bem, né? Ainda bem, porque esse cara ele entrou com o objetivo de tretar com a Ana Paula. Ele entrou com esse objetivo. E a gente já vai falar mais para frente já sobre isso, porque a Ana Paula ela continuou falando sobre o Brígido. Foi de mau caráter para baixo, coisa pessoal. Ele falou com minha pessoa. Na hora que eu vi isso, eu achei um ódio descomunal, tipo, incoerente com tudo que a gente está vivendo. Porque eu não sinto isso por ninguém. Eu não vou atacar ninguém pessoalmente. Então a Ana Paula ficou irritada com o Brígido, muito irritada, né? Com razão, depois de ter sido chamada de tóxica e um monte de coisa ali no Sincerão, que a gente comentou ontem. E a Ana Paula seguiu ainda falando sobre o Brígido. A coisa foi além do esperado, porque ele não esperou meu jogo aqui. Ele me atacou como ser humano, como pessoa, como mulher, e ele tá tentando cavar um pênalti comigo desde sempre. Só que eu percebo no olhar das pessoas que a pessoa é mais maliciosa e perigosa, sabe? E esse gol eu não vou dar para ele. Então ele vai ficar sem a minha retranca. Ele vai jogar igual a Aline, sozinho. Só para a gente ficar de olho, porque o exército é ele que está montando. Tá o PA, agora esse Matheus, quem ele consegue jogar na cabeça. Mas vamos deixar, porque isso para a gente é ótimo. E enquanto está acontecendo essa conversa, né, da Ana Paula lá esbravejando sobre o Brígido, lá no quarto
do coração, né? O quarto lá do amor. A Sarah, ela começou a falar sobre a Chayane. E a Sarah já tem o alvo já direto na Chayane. Diz a Sarah o seguinte: na minha cabeça, ela, a Chayane, quis arranjar um enredo para ela. E eu sou uma pessoa que as pessoas lá fora, eu sou 8 ou 80. Tem muita gente que me odeia lá fora também. Então ela falou: vou tentar ir nessa galera que não gosta da Sarah e pegar esse público para mim, de alguma forma. Já entrar grandona, que eu consegui falar isso com ela. Mas para mim foi ótimo. Eu agora tenho motivo para ir em alguém. E é um motivo muito coerente. Então, se a Sarah ela pegar algum anjo, algum líder, né? Pegar algum líder, vai colocar a Chayane no paredão, né? Agora que acabou a imunidade, né? Depois desse paredão acaba a imunidade de todo mundo, né? Zera tudo. Então, muito provavelmente a gente vai ter Chayane no paredão se caso a Sarah ganhar. Se caso a Sarah ganhar o líder. Se não ganhar, vai ser um voto na Chayane, né? E se a Sarah ela conseguir fazer a cabeça dos outros também, né? Daí vai ter mais voto. Mas, por enquanto, quem tá comprando bastante briga é a Sarah contra a Chayane, né? O Jonas e o Cowboy talvez compre também esse barulho também, né? Porque foram atacados também durante o Sincerão. E aí, lembra que a Ana Paula tava falando sobre o Brígido, que o Brígido atacou ela, que o Brígido ele já veio de casa pensar já lá fora, daí de fora para cá para dentro? Então, o Brígido ele foi falar sobre a Ana Paula. Foi falar sobre a Ana Paula e o Brígido ele falou que ele entrou na casa pensando em ser a oposição da Ana Paula, porque a internet queria esse embate e com o intuito de fazer com que de quem não gosta dela virar seu fã. Então, assim, o Brígido ele se apoiou nos haters de Ana Paula para tentar ganhar uma torcida dos haters de Ana Paula. Ai, gente, nossa, é deprimente, tá? É deprimente você ser tão influenciado a ponto ao invés de você ser você, ao invés de você viver você pensar assim, não, é que o público, qualquer algum fulaninho no Twitter falou pra mim, falou lá, né? Eu vi uma plaquinha lá na casa de vídeo, falou assim: trete com a Ana Paula, brigue com a Ana Paula. Aí eu tô seguindo essa plaquinha, eu tô seguindo essa pessoa. Porra, Brígido, assim, tá fortalecendo a Ana Paula, né? Tá dando mais força, mais garra pra Ana Paula. Porque o cara, ele entrar de caso pensado pra tretar com a Ana Paula só pra ganhar a torcida, que jogo incoerente, que jogo ardiloso esse, tá? Muito ardiloso. E olha, vamos falar de uma polêmicazinha que aconteceu. Logo antes do ao vivo começar, né, a gente teve uma polêmica, tá? Por quê? A gente teve o Capetinha. Nossa. Ah, gente, o Capetinha ele falou ele falou um negócio que não ficou tão legal, tá? Ele falou algo que é assim, é impressionante. Eu não sei nem o que falar, porque o Capetinho, ele falou sobre o Sincerão. E diz o seguinte: eu não entendi porque o Negão, o Leandro, né, não meteu a pica na Gabriela. Ele disse assim, tá? O Capetinha disse assim. Daí o Matheus e o Leandro ficaram chocados com isso, né? Os dois ali na conversa falam assim: oi, que pico, que? Não fale mais assim, não. São palavras muito pejorativas. Tomou uma chamada ali do Leandro, do Matheus, tá? E depois o Capetinha foi lá conversar lá com o Leandro lá para se explicar. Né, falou que se teve alguém que foi mal educado, não foi você, fui eu. Se você me pedir, Edilson, não fala mais assim, estamos no programa, eu vou te ouvir. Mas hora nenhuma eu falei no modelo de maldade, né? Porque daí o Capetinho falou assim: eu falei na gíria. A gente fala na TV e tudo. Na final do campeonato, que o Corinthians ganhou, eu falei isso. Mas tu tá falando de uma mulher, tá ligado? Tu tá falando de um time de futebol, tu tá falando de uma mulher, tu tá falando de meter a pica numa mulher. Sabe? Não é. Não adianta querer fazer outro significado, querer ali criar outro significado para isso. Dentro do Big Brother, dentro de um reality show onde passa do norte até o sul do Brasil, no Brasil inteiro, todo mundo entende assim, entende de uma maneira. Mas quando você fala de meter, literal,
quando você fala literalmente de meter a pica numa mulher, gente, eu não vou elaborar, tá? Mas é óbvio que o Capetinha ele tá completamente errado nisso. É óbvio. É nítido. Mas ele quer jogar aquela desculpinha do tipo assim, não, é que tem outro significado, que isso, que aquilo. Não, cara. Não, tu tá sendo transmitido pro Brasil inteiro. Tu não vai se comunicar só com o pessoal que vê futebol, com o pessoal que sabe sobre essa gíria. Tu não vai se comunicar só com esse pessoal, não, caralho. Porra, não é possível que o cara ele fala uma porra dessa. Que o cara ele fala de meter a pica numa mulher. Não é possível, gente. Ai, de verdade, não. Não. Tá, vamos passar desse assunto, porque a gente chegou no ao vivo. Chegamos no ao vivo, e aí a gente teve uma dinâmica do ganha e ganha. Que daí o cowboy ele teve que sortear ali 3 pessoas, né? Sorteou 3 pessoas, tá? Os emparedados não participavam, então os emparedados não participavam do sorteio. E ele sorteou a Chayane, a Maxiane e o Marcelo. E a dinâmica seria o ganha e ganha. Uma dinâmica que você pode ganhar dinheiro com informação privilegiada ou dobrar o dinheiro sem informação. E aí os 3, né? Os 3 sorteados foram lá para uma cabine lá do outro lado, lá onde faz o mercado, né? Onde faz as dinâmicas, então. Foi lá e aí eles tiveram que abrir 3 plaquinhas, né? Cada um pegou uma plaquinha lá para abrir. Então a Chayane, que foi a primeira, pegou lá uma plaquinha, a Maxine pegou outra e o Marcelo ficou com o que sobrou. Aí, ai, gente, nossa, eu ri tanto, tá? Porque a Maxiane, ela abriu lá o cardzinho lá, daí tava escrito assim, você ganhou 10 mil, uma formação privilegiada. E ela começou a gritar, o quê? O que eu ganhei 10 mil? Meu Deus, é meu, meu Deus. Meu Deus, gente, ela desesperou, tá, nos 10 mil. Ela desesperou total nos 10 mil. E daí o Tadeu, não, calma, que tem que abrir os outros, calma. E a Chayane desesperada, 10 mil, meu, 10 mil, meu Deus do céu, 10 mil. Ela ficou completamente desesperada com os 10 mil. Eu achei engraçado, tá? Eu achei engraçado. A Chayane, ela é muito carismática, ela é muito espontânea. Isso daí é maravilhoso nela. E o Marcelo, ele ficou com o último, né, cardzinho. Quando ele abriu, ele deveria vetar alguém de não fazer a dinâmica. Aí, a Chayane que comemorou tanto, a Chayane que torceu tanto, teve o prêmio tirado fora. Não ganhou os 10 mil. Tadinha, Marcelo. Tadinha dessa mulher. Tadinha dela, gente. Eu fiquei com dó, tá? Comemorou tanto quando abriu lá o cardzinho lá e não ganhou. E aí o Marcelo e a Chayane tiveram que sair lá de dentro da cabine e só ficou a Maxiane que ganhou o poder. E a Maxiane, ela teve que escolher ganhar 10 mil mais a informação privilegiada ou ganhar 20 mil sem a informação privilegiada. E ela resolveu ganhar os 10 mil com informação privilegiada. E a informação privilegiada é o seguinte: domingo, após a votação, não haverá bate-volta. Não tem bate-volta no domingo. O Tadeu já tinha anunciado já na segunda, já isso, né? Já tinha falado já sobre isso. Eu só esqueci só de comentar aqui, mas ele já tinha falado já. Então não haverá bate-volta. Assim, então vai 3, então. Então, muito provavelmente, vai. Vamos já imaginar já aqui, já muito provavelmente. Imagina o indicado do líder, obviamente, o mais votado da casa. E o terceiro, eu imagino que vai ser um contragolpe. Ou pode ser um paredão quádruplo. Pode ser um paredão quádruplo para o pessoal ficar instigado à cabeça. Pode acontecer um paredão quádruplo. Né? Vai que, né? Tá cheio a casa. A casa tá cheia, né? Então vai que quer mandar 2 logo para fora. E agora vamos para o discurso do Tadeu. Antes da gente ir do discurso do Tadeu, eu quero lembrar você, se você ainda está nos acompanhando, né? Você está aqui ainda ouvindo a gente. Eu quero pedir muito, né, que você se inscreva aqui, né, que você siga a gente. Lembrando que na descrição deste episódio sempre tá nossas redes sociais lá para você seguir também. Sempre quando sair episódio novo, a gente está postando por lá. E também, né, o pessoal do Spotify. Quero muito agradecer, porque a gente chegou lá no top dos top
do Spotify, a gente chegou na parada dos podcasts sobre TV e cinema. Primeira vez, tá? Primeira vez, já estamos já em 37, já lá de colocação, lá de 50, né? Top 50. E dá para subir, hein? Dá para subir. Então eu quero pedir muito, se você está nos ouvindo no Spotify ou em outras plataformas, compartilhe esse episódio, mande para as outras pessoas para não perder nada do BBB. E agora sim, vamos para o discurso do Tadeu. Porque o Tadeu já chegou, já falando, dando o discurso dele, falou assim, dentro da casa, quem errou, quem incomodou, quem se destacou. Difícil para vocês, né? Com tão pouco tempo de convivência, saber quem se saiu melhor nesses primeiros dias. A coisa mais fácil é um paredão com esse, destruir a certeza de vocês. Certeza mesmo é o seguinte, sair no primeiro paredão é menos do que essa moça merecia. Porque essa moça, a gente sonhava de ter ela dentro da casa. Nossa. Ai, Tadeu, quando tu fala isso, Tadeu, meu Deus do céu, a minha pressão baixou, tá? Quando o Tadeu falou isso, daí eu quase fui. Eu quase pensei assim, meu Deus do céu, gente, não é possível que a Ana Paula rodou. Não é possível que a Ana Paula rodou, porque deixou para falar da Ana Paula por último, deixou para falar dela por último lá, olha a maldade de Tadeu. Deixou para falar da Ana Paula por último e ainda começou a falar assim, não, é que o Brasil sonhou com você no Big Brother, sonhou com você dentro dessa casa. Ai, não, Tadeu, não, para, Tadeu, para. Mas aí deu, né, depois que o Tadeu fala tudo isso, o Tadeu ele revela, né, a Ana Paula já chorando. A Ana Paula chorando, porque assim, quando o Tadeu falou, né, o Brasil sonhou com você dentro do Big Brother 26, a Ana Paula chorou. Chorou, ela achou que era para ela, né? Também achei também que era para ela, mesmo sabendo todas as enquetes que ela tava com 3%, 2%, deu medinho, tá? Deu medinho. Mas por fim, nas contas, a eliminada foi a Aline. A Aline ela teve 61,64% dos votos. A Milena, 32,50% e a Ana Paula, 5,86%. Quando a Aline ela foi eliminada, gente, a Sol ela desesperou, tá? A Sol chorou demais, abraçou ela, gritou lá quando a Aline saiu, né? A Sol falou assim, a gente se vê lá fora, tá bom? Chorando, abriu a porta pra Aline, fechou a porta pra Aline, ficou triste, chorou. O que a Sol chorou, talvez enquanto uns choram, outros comemoram, né? A Milena correu lá pro braço da Ana Paula, lá, comemoraram junto, né? Se abraçaram e tal. Algo que eu não gosto do Big Brother é isso, sabe? Eu não gosto. Algo que me incomoda no Big Brother é isso. Na Fazenda é completamente diferente, né? Que o pessoal comemora muito, né? Quando a pessoa é eliminada. No Big Brother não, o pessoal quer manter a linha de tipo assim, ah não, vamos respeitar a pessoa sendo eliminada, vamos respeitar a pessoa chorando, saindo. Ah, gente, eu que, assim, se eu fosse do Big Brother e eu voltar do paredão, a última coisa que eu pensaria é do fulano que saiu comigo. A última coisa que eu pensaria é na tristeza de fulano, que eu ia pular na piscina, ia comemorar, ia gritar, ia berrar. Porra, e o pessoal lá abraçando a eliminada. E daí, ai, tadinha de você, ai, vamos lá te levar, chorando, todo mundo chorando, despedindo-se dela. Ah, gente, cadê uma comemoração, um grito? Tu acabou de ficar do paredão, tu voltou do primeiro paredão, que é o mais difícil de todos, que é o que dá mais medo de todos, né? O que dá medo do caralho de tu sair no primeiro, né? Porque o público ainda não te conhece e a pessoa não comemora. Assim, a Milena teve uma comemoraçãozinha, a Ana Paula deu um sorrisinho e tal, mas eu queria uma comemoração maior, sabe? Aquela comemoração, tipo, fazendo lá que o pessoal pula no sofá, e daí cai do sofá, e daí corre de um lado pro outro na cozinha, lá rodando, rodopiando, lá gritando. Isso daí que eu queria. Mas no Big Brother tem que respeitar o momento do coleguinha indo embora. Pelo amor de Deus, viu? E vamos falar das porcentagens? Vamos falar delas, porque, né, essa é a porcentagem de voto único e voto da torcida. Começar com a Aline, né? A Aline ela recebeu a média de 61,64% dos votos. Voto único ela recebeu 60, né, 60,42 e o voto da torcida 64,50. Então assim, o voto da torcida, né, puxou um pouquinho mais, elevou um pouquinho mais a porcentagem de Aline.
Da Ana Paula, gente, da Ana Paula foi ridículo, tá, os números, porque a Ana Paula recebeu um voto único 6,56 e o voto da torcida 4,23. Gente, quem parou? Quem parou a vida para votar em Ana Paula Renault? Sendo que todas as enquetes indicavam que a votação estava entre a Aline e Milena. Sendo que até a própria equipe da Aline, né, tava puxando fora a Milena, e os demais puxando, né, ou fora a Milena, ou fora a Aline. Não tinha ninguém puxando fora a Ana Paula, porque sabia que a Ana Paula, gente, era a menos votada da casa. Né, e era menos votado o paredão. E a Milena, ela ficou com 32,50, voto único ela ficou com 33 e voto da torcida com 31. Assim, voto único deu uma elevadinha, né? Deu uma elevadinha ali para ela ali de porcentagem e tal, mas não foi algo tão gritante, né? Não foi algo nem próximo do que a Aline ela teve, né? A Aline ela teve uma porcentagem bem grande de votos únicos e eu imagino que a maioria dos votos de voto único que a Aline ela recebeu foi antes do Sincerão, né? Muito provavelmente, porque depois do Sincerão eu imagino que deu uma alavancadinha na Milena. Só que assim, o público, ele é muito desesperado, né? O público, ele tem esse desespero aí gigantesco, do tipo assim, abriu a votação, a gente precisa votar agora. Sendo que a votação dura mais de um dia. A votação dura, gente, do domingo à noite até a terça-noite. Então é muito tempo. E a segunda a gente tem um Sincerão. Eu, pelo menos, sempre guardo o meu voto único para votar depois do Sincerão. Porque depois do Sincerão que eu tiro as conclusões de pessoas que realmente merecem estar no jogo ou não. E tanto é que eu usei meu voto único para votar na Milena, de verdade. Assim, de início, antes do Sincerão, eu queria que a Milena ficasse. Depois do Sincerão, eu queria que a Milena vazasse. Então, assim, o pessoal tem muito esse desespero do tipo assim, abriu a votação, tem que ser o primeiro voto. Tem que ser o primeiro voto ali a dar ali por CPF. Não, gente. Vamos esperar. Às vezes é bom esperar. Às vezes é bom esperar o Sincerão passar para depois tu escolher quem tu quer votar. Às vezes é bom tu fazer isso, viu? Mas bom, já estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todo dia sobre o BBB 26. Quero saber a sua opinião, deixa a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários aqui. O que você achou da eliminação de Aline? Quem você gostou, não gostou? Deixa a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.